Boa noite, pessoal! Como é que vocês foram de férias? Essa é a minha primeira aula. Tivemos já uma aula, mas essa aula eu já havia gravado anteriormente, né? Então essa é a primeira aula nossa de retorno das férias. Espero que vocês estejam super bem, super focados, dispostos, porque agora vamos para a reta final, né? Reta final. E vocês ganharam alguns dias a mais para se prepararem bem, né? Porque os vestibulares aí tiveram um novo calendário, né? Então, com certeza, isso daí, de uma certa forma, acaba nos dando um tempo maior para nos prepararmos super bem para as provas, né? Pessoal, eu continuo acreditando que mês de setembro estaremos juntos aí, tá? O protocolo, todos os protocolos aí nos indicam aquilo que está acontecendo, que nós teremos realmente o retorno das aulas presenciais. Bom, enquanto isso não acontece, vamos continuar focados no nosso assunto. Então, livro 2, página 215, aula 9, nossa frente é de número 1, tá certo? Então, nós vamos trabalhar agora com função quadrática. Pessoal, são duas aulas, né? Para nós trabalharmos com função quadrática, duas aulas. Então, essa primeira aula, vamos fazer a teoria. Vamos fazer 1, 2 exercícios, 3, vamos ver o que a gente consegue fazer. E a outra aula nós concluímos, né, os exercícios. Então, veja só para que fique super claro aqui, moçada. O que você tem? Uma função quadrática, uma função do segundo grau, é uma função de domínio real contra domínio real. Domínio contra domínio. Então, os valores que você pode substituir no lugar da variável, no caso do x, e os valores que a função pode assumir, todos os possíveis valores que ela pode assumir o contradomínio. Qual que é o jeitão de uma função quadrática, né? É do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Né? Então, uma função de segundo grau, uma função quadrática do tipo ax quadrado mais bx mais c. Esse é o jeitão dela. Bom, como é que eu gravo? Quando você tem esse A positivo, você vai ter uma parábola com concavidade voltada para cima. E quando A for negativo, você vai ter uma parábola com concavidade voltada para baixo. Tá certo? Então, aqui você vai ter sempre uma parábola com a boca, entre aspas, para cima, a boca para baixo, de acordo com essa condição. Depois, você normalmente tira as raízes dessa função, né? Então, quando você vai fazer o desenho, você tira as raízes da função, também chamado de zeros da função. É exatamente o local onde o gráfico intercepta o eixo x. Então, as raízes ou zeros das funções, né, são exatamente os pontos, os locais onde o gráfico intercepta o eixo das abscissas, o eixo x. Então, como que você faz isso? Você tem que tirar o delta. O delta você tira por b ao quadrado menos 4ac. Esse é o delta. b ao quadrado menos 4ac, que é o discriminante, né? E aí, pessoal, esse delta, quando ele for igual a zero, você terá duas raízes reais iguais. Quando esse delta for positivo, você terá duas raízes reais diferentes. E, finalmente, quando o delta for negativo, não existirão raízes reais. Ou seja, o gráfico não vai interceptar o eixo das abscissas, quando o delta for negativo. Então, o discriminante nos possibilita dar com exatidão o posicionamento do nosso gráfico. Ele, né, junto com o vértice, né?
e junto com as raízes. Aí a gente tem tudo super preciso. Então veja só, pessoal, para você tirar as raízes, você acha o delta, e após achar o delta, você tira as raízes. As raízes você vai tirar assim, é o x isolado. O x é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então as raízes dessa função, do segundo grau, né, se você for fazer o desenho da função, será sempre com essa formulinha, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Que é conhecida como fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Ok? Muito bem, pessoal. O que mais que a gente precisa saber? Toda parábola, ela tem um vértice. Esse vértice, no caso, quando a boca for para cima, ele é ponto de mínimo da parábola. E quando a boca for para baixo, com a cavidade voltada para baixo, ele é o máximo da parábola. Então aqui é o máximo e aqui é o mínimo. Tá certo? Esse vértice, pessoal, também chamado de vértice. Esse vértice, também chamado de ponto de inflexão horizontal da parábola. O que significa? A parábola vem decrescendo, depois ela passa a crescer. A parábola vai crescendo, depois ela passa a decrescer. Quer dizer, o vértice é exatamente onde há essa mudança do crescimento para o decrescimento ou do decrescimento para o crescimento. Então é chamado de ponto de inflexão horizontal. Olha lá, se nós traçarmos uma retinha aqui, ó, é o ponto de inflexão horizontal. Chegou, virou. Chegou, virou. Ok? Como é que você acha o vértice? O vértice você tem o x, que é a abscissa dele, e o y, que é a ordenada dele. O x é menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, x do vértice, e o y menos delta sobre 4a. O y menos delta sobre 4a. Tá certo? Então, x do vértice, menos b sobre 2a, x do vértice, e o y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, olha só, pessoal, o que nós temos? Nós temos o delta, para você achar exatamente quantas raízes a função vai ter. Nós temos o x isolado, quando você tira as raízes, e nós temos o vértice da parábola. Tá certo? Então, com esse esqueminha que nós bolamos, pessoal, com esse resuminho que nós fizemos aí, a gente tem condições de construir com muita precisão uma função de segundo grau. Tirando as raízes, colocando o vértice, você tem condição perfeita de localizar exatamente ele dentro de um gráfico, dentro de um sistema cartesiano. Tá bom? Então é exatamente isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. É exatamente isso. Então olha só, pessoal, o primeiro exercício, o que ele está dizendo para nós. Vamos lá no primeiro exercício, veja só. Ele fala assim, dadas as funções f de x igual a menos x quadrado, então, f de x igual a menos x quadrado, e g de x igual a 2x, g de x igual a 2x, um dos pontos de intersecção entre as funções f e g é, então ele quer saber quando que essas funções se cruzam, quando que essas funções se encontram.
Quer dizer, para você descobrir quando que uma função se encontra com a outra, você tem que achar o x comum e o y comum. O y é a função. Pessoal, vou fazer essa questão aqui de uma maneira para ficar 100%. Olha só. Eu vou fazer um esboço desse gráfico. Olha que legal para vocês, ó. Sistema cartesiano, ordenada y, abscissa x. Essa função g de x igual a 2x, ó. Se você fizer uma tabelinha aqui, xy, quando x é 0 dá 0, e quando x é 2 vale 4. Vai, pronto. Então, deixa eu fazer o desenho dela, ó. Vou desenhar em vermelho. Quando x é 0 dá 0, e quando x é 2 vale 4. Ó, que legal, pessoal. Outro ponto aqui, ó. 2 pontinhos. A função g de x igual a 2x é a função do primeiro grau, nós já vimos. É uma reta. É uma reta crescente. A reta vai subindo. Aumenta o x, aumenta o y. Essa é a função g. Ok? A função f de x igual a menos x quadrado é o seguinte. Primeiro é uma parábola, segundo grau, com cavidade voltada para baixo. Tá certo? A raiz dela, pessoal, é o delta dá zero. Você tem duas raízes iguais. Se você igualar a zero, você vai ver que o x é igual a zero. Então, eu vou fazer uma tabelinha aqui, ó. Eu vou colocar o menos 2, o 0 e o 2. Quando o x é menos 2, vale menos 4. Menos 2 ao quadrado 4, com esse menos é menos 4. Quando o x é 0, vale 0. E quando o x é 2, também vale menos 4. Então você tem uma parábola boca para baixo, olha só. A negativo, parábola boca para baixo. Delta igual a 0. O nosso resumo. Duas raízes reais iguais. Tá certo? Olha que legal. Se você quisesse fazer x do vértice menos b sobre 2a. O b vale 0. 0 sobre menos 2, x do vértice dá 0. O y do vértice, ou você usa essa fórmula, ou você substitui o x e descobre o y. Se eu colocar o 0 aqui, vai ficar 0 ao quadrado, que é 0, o y vale 0. Então, o y do vértice vale 0. Professor, repete essa parte. Quando você quer descobrir o y do vértice, ao invés de você usar essa fórmula, você substitui o x na função, faz a conta que você descobre o y. Aí precisa usar a fórmula. Então, o vértice é o ponto 0, 0. Então, você tem uma parábola boca para baixo, tá certo? Ó, boca para baixo, passa no ponto 0, 0, aí ó, tá certo? Passa no ponto 0, 0, e quando o x vale 2, vale 4, ó, vale menos 4, e quando o x vale menos 2, também vale menos 4. Ó, esse é o menos 4. Pronto. Então, quais são os pontos em que elas se cruzam? Ela se cruza aqui, ela se cruza aqui. Quando que a função f é igual à função g? Em dois lugares. Um é o ponto 0, 0. Quando x é 0 e y é 0. As duas se cruzam, elas são iguais. Olha só, quando x é 0, aqui vale 0. Quando x é 0, aqui vale 0. Então, o ponto 0, 0 é um ponto. E o outro ponto seria esse. Esse, pessoal,
eu posso responder pelo desenho, já daria a resposta. Mas, na verdade, eu quero que vocês façam sempre desse jeito aqui, ó. Olha só que legal. Vou apagar bem esse pedacinho aqui, moçada, ó. Para você não fazer por desenho, porque eu fiz quando eu estou enriquecendo a aula, para você não fazer por desenho, quando que uma função é igual a outra? Você iguala as duas funções. Então você simplesmente faz assim, ó, quando que f é igual a g? Acabou. Então, quando que menos x quadrado é igual a 2x? Olha isso. Quando que menos x quadrado é igual a 2x? Passa tudo para o lado de lá. Fica mais x quadrado mais 2x igual a zero, ó. Peguei esse menos, passei para cá. Ficou zero igual a x quadrado mais 2x. Coloca o x em evidência. Fica x mais 2 igual a zero. Quando que o produto de dois números dá zero? Quando o x for zero, olha lá o que a gente tinha descoberto. Ou quando x mais 2 for zero. Ou seja, quando x for menos 2. Então a função se encontra quando x é zero e quando x for menos 2. Quando x for zero, você bota o zero aqui, a função vale zero. Bota o zero aqui, a função vale zero. Tinha que ser. Tanto o y de uma como de outra vale zero. Então o y é zero. Quando o x é menos 2, olha que legal. Menos 2 ao quadrado é 4. Com esse sinal de menos, menos 4. Coloca o menos 2 aqui. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, quando o x é menos 2, y é menos 4. Então, quais são os pontos de encontro? Os pontos. Pontos 0, 0 e o ponto menos 2 e menos 4. Então, essas funções se encontram nos pontos 0, 0, que seria esse, e no ponto menos 2 e menos 4. Olha lá. Elas se cruzam, elas são iguais nos pontos 0, 0 e no ponto menos 2 e menos 4. Nesses dois pontos as funções são idênticas, elas são iguais, elas têm o mesmo x e o mesmo y, tá certo? Elas se cruzam nesses dois pontos. Então aqui seria uma solução que você fez gráfica, tá certo? Você esboçou o desenho, tá certo? E aqui seria a função aritmética, pessoal. Uma solução algébrica aqui. Aí nós resolvemos igualando. Então o que você tem que saber para acertar? Quando eu falar para vocês, quando que as funções se encontram, quando que os gráficos se cruzam, você iguala as funções. Ok? Veja se ficou 100% claro. É claro que ele deu alternativa aí, só tem uma delas, né? Ele pediu um dos pontos, o ponto 00, se eu não me engano, não tem, mas o ponto menos 2, menos 4 tem, a alternativa B de bola. Tá bom? Dê uma olhadinha, vê se tem alguma dúvida, evidente, pode mandar dúvida, moçada. Dá uma olhadinha na questão número 2. Veja a questão 2. É um enunciado que ele conta uma curiosidade, uma coisa super legal. E depois tem um desenho lá para você analisar. Tá bom? Eu vou apagando a luz enquanto isso. Vamos lá. Pessoal, vamos lá para o exercício de número 2. Ele fala assim: de acordo com o dicionário etimológico, origem das palavras, né? Na língua portuguesa, o termo palavra se originou do latim vulgar paraula. Olha só que interessante. Que, por sua vez, tem origens no latim clássico parábola. O que significa falar. Ou que significa fala ou discurso. Quando você fala uma parábola, é um discurso. Olha a parábola dele, é um discurso, é a fala, né? Muito bem. Além disso, de acordo com esse dicionário, a raiz etimológica do latim parábola está no termo parabole, que, ao ser traduzido, pode ser entendido como comparação. Ou seja, esse termo é composto a partir da união de para, que significa ao lado, e balien, que quer dizer atirar ou jogar. Muito legal. Na matemática, o estudo da parábola foi divulgado pelo matemático Pierre de Fermat.
morreu com 54 anos, pessoal, o qual estabeleceu que a equação do segundo grau representa uma parábola, uma fala, um discurso, quando os seus pontos são aplicados em um plano cartesiano. Nesse sentido, considerando as parábolas como representações de gráficos de funções do segundo grau, e tomando a função f de real em real, olha lá, exercício 2, f de real em real, como sendo f de x igual a x2 mais bx mais c, onde o a é positivo e o c é negativo, o a é positivo e o c é negativo, a parábola que representa o gráfico dessa função intercepta o eixo das, e aí vem as alternativas. Pessoal, vamos fazer um esbocinho aqui, ó. Ele fala que o a é positivo, boca para cima, e o c é negativo. O c, pessoal, vê se você concorda comigo. Se você colocar no lugar do x o zero, sobra o c. Então, se você for fazer uma tabelinha, olha que legal. Se você fosse fazer uma tabelinha xy, quando o x é zero, zero dá zero, sobra quem? C. Então, quando o x é zero, dá o c. Como o c é negativo, você tem que estar aqui, turma, ó. Olha o c aqui, ó. Então, quando o x é zero, sobra c. Quando o x é zero, sobra c. Mas ele fala que o c é menor que o zero, então o c tem que estar para baixo. Então, você tem uma parábola com boca para cima, certo? Parábola com boca para cima. Aí, ó. Parábola com boca para cima, onde ela vai interceptar o eixo das ordenadas no ponto C. Tá certo? Então a boca é para cima e a parábola intercepta o eixo das ordenadas no ponto C. Então, necessariamente, pessoal, já não tem o delta negativo, não. Olha só, ou você vai ter um gráfico assim, ó, boca para cima, ó. Pá, duas raízes reais diferentes. Ou gráfico assim, ó. Pá, entendeu? Então o gráfico vai estar pro lado de cá, ou vai estar pro lado de cá. Como é que você poderia tirar isso? Olha o delta, ó. Só para confirmar, b ao quadrado menos 4ac. Pensa comigo, o b ao quadrado é o número maior que zero. O A é positivo. O C é negativo. Então não vai ficar assim, eu vou colocar assim, ó. Só para manter o mesmo, é positivo. B ao quadrado é positivo. Mais com menos, menos. Menos com menos vai dar mais. Então vai ficar isso daqui, ó. É positivo. Menos com mais com menos. Então vai ficar um positivo somado com um positivo. Significa o quê? Que delta é positivo, olha lá. Delta é positivo, duas raízes reais diferentes. Duas raízes reais diferentes. Duas raízes reais diferentes. Tá certo, turma? Então, o gráfico vai cortar o eixo das abscissas em dois lugares diferentes. Professor, como é que eu saberia se a parábola está do lado de cá ou do lado de cá? Olha o x do vértice. Menos b sobre 2a. Olha que top. X do vértice. Menos b sobre 2a. Bom, menos b sobre 2a, pessoal, o a, olha só que legal, o a gente já sabe que é positivo, só que o b nós não sabemos. Então, se o b for positivo, aqui vai ficar menos com mais, vai dar negativo. Então, o x do vértice seria para o lado de cá. E se o b for negativo, menos para mais, x do vértice está lá. Ou seja, a gente não consegue falar se o x do vértice ele está do lado esquerdo ou ele está do lado direito. Então, eu vou só ilustrar. A gente poderia ter uma parábola assim, ó. É uma opção. Ou nós poderíamos ter uma parábola assim, ó. Olha que legal mostrando. Nesse caso, o x do vértice seria positivo,
Olha o y do vértice aqui. E nesse caso, o x do vértice seria negativo. Aqui o x do vértice é negativo, aqui o x do vértice é positivo. Tá certo? Então a gente não consegue precisar, mas nós conseguimos com certeza, a gente garante que tem duas raízes, né? Então, ou são essas duas, x1 e x2, ou essas duas, x'1, x'2, são duas opções, né? Então, duas raízes com certeza eu tenho. Bom, vamos responder ao teste. Vamos responder ao teste. Pessoal, letra A, ordenadas, a parábola que representa o gráfico dessa função intercepta o eixo das ordenadas em valor positivo. Ordenada é o y. O valor positivo é o C. O C é negativo. Ele intercepta um valor negativo no C, falso. Valor negativo, C. Letra B. O gráfico intercepta as abscissas, que é o eixo X, e o único ponto. Não. 2 pontos ou 2 pontos. Não tem nada de único ponto. Delta maior que zero. Fora. Letra C. Intercepta o eixo das ordenadas, que é o Y, em 2 pontos. 2 pontos aí não seria nem função. Se cortasse o eixo das ordenadas em 2 pontos, não seria nem função. É só um ponto, somente aqui, ó. E letra D. Ele intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos distintos. Ou esses dois, ou aqueles dois. Exatamente, a letra D intercepta em 2 pontos distintos. Pessoal, veja se entendeu direitinho, aí exploramos bastante o exercício, veja se ficou super claro. Continue mandando a pergunta, tem muitos alunos que mandam as perguntas aí, continue interagindo, conte comigo, pessoal. Tá certo? Conte que nós estamos juntos. Tá bom? Agora vamos fazer uma aula por semana. Fazíamos antes 2 aulas quinzenais, né? 2 aulas e uma vez por quinzena. Agora não, vamos fazer uma aula por semana. Uma aula por semana, então na semana que vem estaremos juntos novamente. Forte abraço para todos, contem comigo 100%, estamos juntos. Valeu, pessoal!